Diferentes, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o Revert, o eliminador de ferrugens da água EcoWash. Olá, esse aqui é o Revert, o removedor de ferrugem da água EcoWash. Ele age fazendo a conversão da camada de ferrugem numa camada protetora, selando a superfície, impedindo que o oxigênio atinja a superfície, voltando a ocasionar a ferrugem, Então, ele pode ser usado de diversas maneiras, onde depois eu vou fazer uma demonstração. Ele é um ácido, então ele tem um pH em torno de 2,5 a 3. Ele pode ser usado em qualquer superfície que esteja com ferrugem, certo? Inclusive aço inox. O problema que a gente pode ter em alguns tipos de cromado. Então, se for cromado duro, não vai ter problema. Agora, alguns tipos é recomendável fazer um teste, tá? Porque ele pode ocasionar alguma distorção aí. Então, aqui na embalagem, no rótulo, existe essa recomendação para fazer um teste, ok? Então, o Revert, as pessoas me perguntam muito quanto tempo tem que deixar agindo. Então, eu sempre digo que depende da quantidade de ferrugem que tem essa superfície. Se for uma superfície que foi recém-oxidada, por exemplo, um disco de freio, ele vai agir muito rapidamente, em segundos ele já vai fazer a conversão. Agora, se tu tem uma peça onde tem uma crosta muito alta de ferrugem, então ele pode demorar até horas fazendo essa conversão. O mais importante é que tu não deve fazer o enxágue enquanto ele estiver trabalhando, enquanto ele estiver agindo, fazendo essa conversão, certo? Ele não é um descontaminante ferroso onde tu limpa com enxágue. Ele necessita que ele seque totalmente. Então ele vai agir, vai converter, tu vai ver que ele vai ter uma aparência úmida enquanto ele está agindo, mas depois que ele estiver totalmente seco, aí sim tu pode enxaguar, pode inclusive pintar a superfície. Uma outra característica é que se tu quiser acelerar o processo, tu pode fazer o lixamento, onde tu vai promover aí uma superfície um pouco mais lisa, e aí vai sobrar uma camada muito fina de ferrugem, e aí tu aplica o Revert, deixa ele agindo, ele vai converter, vai selar, e aí vai ficar uma camada mais lisa, vai fazer esse trabalho muito mais rápido, e aí tu já vai poder, depois de seco, continuar o restante do teu trabalho. Beleza? Então, esse é o Revert da água EcoWash, e eu vou fazer algumas aplicações de exemplo de como tu pode estar usando ele. Eu vou te mostrar algumas maneiras que tu pode estar fazendo a aplicação do Revert. Tá? A maneira mais comum é com pincel. Então, eu vou usar aqui um pincel da Workstuff. Você pode chegar aqui mais pertinho. Ó, eu vou molhar um pouquinho e vou espalhar na superfície que eu quero proteger. Proteger ou converter, limpar essa ferrugem. Ele vai ficar úmido. Ele já está agindo aqui, ó, fazendo a conversão. Posso botar bastante, não tem problema, tá? O importante é que tu não vai enxaguar enquanto ele não fizer toda a conversão. Eu vou calcular mais ou menos quanto tempo, depois eu informo quanto tempo ele levou para agir nesse quadrado aqui. Aqui, ó, foi onde a gente já fez alguns testes, onde nessa superfície aqui ele ficou, já está 1 ano e meio assim. Lógico que não está pegando a água, a gente não está lavando, estamos só monitorando o tempo de oxidação. Então, a primeira maneira é com o pincel, tá? Molhando aqui a superfície e deixando ele agir. Uma outra maneira que tu pode estar usando é fazendo a submersão. Então, aqui a gente tem 2 parafusos, eu vou colocar um pouco aqui, até metade dele, para a gente acompanhar. Então, dá para ver bem aqui, consegue dar foco? Então, eu vou colocar ele aqui dentro do copinho. Ó, e vou colocar um pouco de produto aqui, só para a gente acompanhar. Não vou colocar todo, porque eu quero manter o processo depois, a diferença.
Então, algumas peças de parafuso ou ferramentas que tu quiser deixar ele em submersão, também pode. Só que a gente vai precisar agora aguardar a conversão. Ó, quer ver? Dá um zoom aqui dentro do copo, a gente já consegue ver algumas bolinhas subindo. Deixa eu ver aqui. Então eu vou aguardar o tempo de conversão para a gente ver o resultado e aí depois eu volto. Então agora a gente vai esperar o tempo de conversão e aí depois eu volto para mostrar o resultado, beleza? É diferente, beleza? Então a gente fez o teste com o Revert e eu deixei pelo menos 24 horas o produto agindo para a gente ver o que ia acontecer. Então eu queria mostrar aqui alguns resultados e de repente também o que não é legal fazer. Então chega aí. Ó, primeiro eu vou começar com os parafusos que eu deixei em imersão. Vê se tenta conseguir dar um foco aí. Ó, então ele estava nesse estado aqui, ó, parafuso original. Eles estavam nesse estado aqui e eu deixei em imersão até aqui mais ou menos, tá? E aí ele fez a conversão e proteção. Então ele não volta para o estado brilhoso que tinha, tá? Esse aqui é o aspecto de fosfatização que aconteceu no parafuso, tá? Nesse tipo de metal. Agora aqui na chapa, o que aconteceu aqui, ó? Aqui eu tinha passado uma camada e deixei ele agindo até ele chegar neste ponto aqui, ó, igual essa. Só que quando ele chegou nesse ponto aqui, eu apliquei uma segunda camada. E nessa segunda camada ele ficou com esse aspecto aqui mais branco. E ele fica um aspecto até mais fofinho, assim, parece que tem uma camada mais grossa. Então, eu não aconselho fazer 2 camadas enquanto ele estiver já praticamente seco, porque ele vai agir sobre a proteção e não mais sobre o ferrugem, tá? Então eu vou tirar as fitas aqui só para a gente ter um comparativo um pouco melhor, tá, do estado que a gente tinha para o estado que ficou. Então esse aqui é com 2 camadas após ele seco, tá? Eu não acho que seja indicado, não vai ter nenhum problema, mas eu acho que não é legal. Aí aqui é só uma camada, ó, que eu acho o ideal, inclusive, para se tu quiser pintar, beleza? Então, esse é o resultado do Revert, onde ele faz a conversão do ferrugem numa camada protetora por longa duração. Esse teste aqui, ó, por exemplo, ele já tem mais de 1 ano e meio. Tá? Lógico que é uma peça que não está pegando chuva e sol, ele está aqui protegido, tá? Mas no tempo, na exposição de sol e chuva, a gente tem comprovado no mínimo 10 meses aí, ok? Valeu!